Fala, velhinhos e velhinhas, sejam bem-vindos de novo aqui vendo mais um vídeo de Service Sinal. É muito bom ter vocês aqui. Hoje a gente vai falar um pouco sobre esse módulo muito bacana do ITSM que a gente chama de Problem Management, ou em português, gestão de problemas, né? Gerenciamento de problemas. É mais um dos principais processos aí do ITIL e a gente vai explicar como que ele funciona aqui dentro do ServiceNow, de forma rápida, resumida, pelo menos as informações mais básicas para você conseguir já começar a utilizar o módulo de gerenciamento de problemas. Antes da gente começar a falar do módulo, é bem importante que alguns conceitos eles fiquem um pouco mais claros. Então, imagina que numa companhia qualquer, numa empresa qualquer, é possível que aconteçam incidentes o tempo todo, né? Então, a todo momento tem algum computador quebrando, tem alguma área ficando sem acesso à internet, a performance dos sistemas pode ficar um pouco comprometida, os telefones eles podem ficar inativos por algum tempo, sem linha, ou de repente você pode ter algum sistema apresentando uma tela de erro e assim por diante. Todas essas ocorrências que acontecem no TI nós chamamos de incidente. Esses incidentes vão acontecer a gente querendo ou não. É comum que aconteça, infelizmente, mas a gente precisa combater e ao longo do tempo descobrir de uma forma mais proativa uma forma para que eles não aconteçam mais. Mas também é sabido que quando a gente tem algum incidente acontecendo, eles podem ter algum vínculo entre eles e está sendo ocasionados por algum problema. Então existe sim uma causa raiz, né, um problema mais forte que está provocando aqueles incidentes. Então, enquanto a gente não resolver esse problema, os incidentes vão voltar a acontecer. Não importa o quanto eu apague esse incêndio, se o meu foco de incêndio principal ainda estiver acontecendo, outros incidentes vão retornar, né? Então, esses incidentes, normalmente, eles têm um problema em comum. Então, é comum que você tenha um problema que está provocando diversos incidentes, né? Como que as empresas fazem para solucionar isso normalmente? Na teoria, existem assim várias formas de você investigar esse problema. Uma delas é consultando a base de CMDB da empresa. CMDB nada mais é do que a base de dados de gerenciamento de configuração. É onde ficam registrados os principais itens de configuração do TI de uma empresa. O que são itens de configuração? Todos os acessórios, computadores, servidores, e-mails, serviços. Então, tudo aquilo que a TI utiliza para prestar serviço para o seu usuário final, tudo aquilo que ela armazena, né, na sua infraestrutura, ou tudo aquilo que ela utiliza para que a empresa possa funcionar por meio de tecnologia da informação, fica registrado dentro de um banco de dados para se ter o controle. Esse banco de dados é conhecido aí no mercado por CMDB. Analisando esse CMDB, é possível ver um relacionamento, claro, se isso estiver muito bem configurado, de relacionamento entre os itens. Então, é muito comum que, para, por exemplo, um serviço de e-mail funcionar, ele dependa de um servidor de e-mail. Se o servidor de e-mail parar, os e-mails vão parar de enviar e receber mensagens. Então, todo esse relacionamento entre os itens da sua infraestrutura também ficam cadastrados no CMDB. Existe um processo de análise de causa raiz. Tem vários nomes, existem várias formas de se analisar problema, mas uma das mais conhecidas é o RCA, né, que é o Root Cause Analysis, que é a análise de causa raiz. Você vai investigando um problema e fazendo diversas perguntas sequenciais até descobrir qual foi a origem principal do problema. E outra forma de descobrir também problemas é pelo monitoramento de eventos. Algumas coisas, né, e é muito comum que isso aconteça, dão sinais antes de dar problema. É que nem nossa saúde. A gente não fica doente do dia para a noite. A gente, de repente, vai dando sinais, começa a espirrar, começa a tossir, e aí a gente começa a ter febre, vai tendo alguns eventos, né, que vão acontecendo e eles vão indicar para a gente um diagnóstico, né? Então a gente consegue analisar esses eventos e tentar identificar qual que foi a causa. Essa causa ela pode ser monitorada e a gente vai descobrir realmente que o problema nosso é uma gripe, por exemplo. Então, é muito comum isso nas pessoas e nos sistemas não são diferentes. A gente tem, sim, alguns alarmes que vão avisando que os sistemas vão dar problema e a gente conseguiria
se fosse bem organizado, inclusive tratar esses problemas de forma proativa antes que eles gerem os incidentes. Por consequência, uma vez identificada a causa raiz do problema, a gente precisa arrumar. Para arrumar, é muito conhecido no TI um processo chamado processo de gestão de mudança, onde a gente vai planejar, vai organizar, executar, implementar a mudança e comunicar a todos que a mudança foi implementada, ou com falha ou com sucesso. Nem sempre dá tudo certo e isso tem que ser comunicado. Então, esse é, de uma forma bem simples, o resumo de como que o TI funciona na tratativa dos seus serviços. Imaginando um cenário real para ficar um pouco mais claro, o que a gente normalmente faz? Imaginem um agente de atendimento qualquer, não importa o setor que ele trabalha, pode ser um service desk, pode ser num call center, pode ser numa central de serviço qualquer, tá? Mas existe sempre alguém atendendo os problemas, as ocorrências que acontecem nos TIs das empresas. Uma vez que esse agente de atendimento está atendendo, imagina que ele recebeu uma notificação de um usuário, um cliente qualquer, dizendo que o calendário dele do e-mail parou de funcionar. Ele acha estranho, começa a analisar, de repente me vem um outro incidente, falando que a pessoa não está conseguindo receber mensagens de e-mail. E um terceiro falando que o sistema nem está abrindo. Quando ele tenta abrir o sistema de mensageria dele, ele não consegue abrir. Vieram 3 incidentes e o agente percebe que eles têm algo em comum. Eles têm em comum que todos eles precisam do serviço de e-mail, né? Então, claramente ele tem aí um problema de que o e-mail não funciona. Ele não sabe por quê, ele ainda precisa investigar, mas claramente ele sabe que tem um serviço inoperante. Então, ele pode registrar um problema. Uma vez que esse problema é registrado, um time pode iniciar a análise de causa raiz. Essa que a gente chama de RCA, né? Root Cause Analysis. Então, o time correto vai iniciar. Então, se eu falei que é o e-mail que parou, provavelmente na empresa eu deveria ter um time que cuida de e-mails que vai fazer, vai ser especializado nesse tipo de serviço para conseguir encontrar a causa raiz do problema. Uma vez investigado, ele pode descobrir nesse exemplo que o problema foi causado porque faltou uma atualização no servidor de e-mail. Sistema sem atualização, em um determinado momento ele parou de funcionar. O que é necessário fazer então para que resolva, né, esse problema, a causa raiz desse problema e evite os incidentes? É necessário aplicar um patch de atualização. O time então agora que cuida da análise desse servidor de e-mail já sabe qual é a solução provável. Precisa aplicar. Para aplicar, as empresas utilizam, como eu mencionei antes, um processo de mudança. Isso é feito através de uma requisição de mudança. Aberta uma requisição de mudança, o patch de atualização vai ser aplicado. Atualizou o patch com sucesso? Então, não temos mais a causa raiz acontecendo desse problema. Então, podemos concluir a requisição de mudança, podemos fechar o problema e, consequentemente, todos os incidentes vão ser fechados e eles podem não acontecer mais. Então, esse é o ciclo e um exemplo de incidentes que geram problemas, são corrigidos através da aplicação de mudanças, ok?